Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do CPC comentado para estudantes. Hoje nós vamos continuar nossos estudos acerca dos honorários advocatícios, das despesas processuais, e vamos concentrar nosso estudo em um único artigo, porque é um artigo muito longo, o artigo 85 do CPC. Então fique ligado. Bom, antes de começar a nossa aula, como sempre, eu sempre deixo aqui uma dica muito importante, que é o cadastro no Diário do Processualista. Você que quer se atualizar com conteúdo valoroso, um conteúdo gratuito e exclusivo, basta se inscrever no link que está aqui abaixo, tá bom? Então fica a dica. Então, iniciando o estudo de hoje, vamos fazer a leitura atenta do dispositivo do artigo 85, que eu vou colocar na tela para vocês, e vocês vão acompanhando junto comigo, tá bom? Vamos lá. Artigo 85, ele diz assim: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, num primeiro momento, o que nós observamos aqui é a ideia da sucumbência, né? Nós estamos falando aqui de um recurso, né, que é arbitrado pelo juízo, seguindo as regras que nós vamos estudar aqui adiante, que é atribuído, né, que é em favor do advogado da parte vencedora. Então, trata-se de uma verba que tem um caráter alimentar, um caráter remuneratório alimentar, pago diretamente para esse advogado da parte vencedora, né? Então é pago pela parte que perdeu, ou seja, pela parte que sucumbiu, para a parte, aliás, para o advogado da parte que venceu, né? Feito esse apontamento, então vamos continuar agora a nossa leitura. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Olha que interessante. Então estamos falando da ideia de uma sucumbência que não é aquela apenas arbitrada na sentença, né? Se eventualmente a parte insiste, né, em prolongar a lide, né, com novas manifestações, por exemplo, com um questionamento acerca do cumprimento de sentença, ou com recursos, etc., cada intervenção desta vai ser atribuído um percentual a mais, né, ou um valor a mais de sucumbência, no sentido de prestigiar o trabalho do advogado da parte vencedora. Nós estamos falando aqui de incidentes processuais ou de manifestações processuais que inevitavelmente vão gerar maior trabalho para esse advogado da parte vencedora. Então, nada mais justo do que também atribuir de forma cumulativa os honorários sucumbenciais para essas intervenções. Então, por exemplo, se um advogado já foi contemplado com honorários de sucumbência de 10% na sentença, se eventualmente houver recurso da parte vencida, pode ser que o desembargador, aliás, os desembargadores arbitrem um percentual adicional. Então, de 10 poderia passar para 12, ou mais 2%, mais 3%, a depender da complexidade da causa, a depender do trabalho, do empenho, né, e do zelo desse advogado na defesa do seu cliente, né, da parte. Então, fica mais ou menos essa ideia aqui do dispositivo. Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Olha só que interessante. Então aqui já se traz um percentual mínimo. O CPC de 2015 tem essa preocupação em estabelecer um percentual mínimo, né, e um percentual aqui máximo. E por que disso? Né, o CPC de 73, ainda que tivesse suas qualidades, existia muita divergência acerca da atribuição do percentual dos honorários de sucumbência. Então, para trazer segurança jurídica, né, e também prestigiar o trabalho desses bons profissionais, o CPC traz aqui, né, o percentual mínimo de 10%, o que é muito importante para o trabalho da advocacia, porque como nós vamos ver adiante aqui, os honorários de sucumbência têm uma natureza alimentar também, de sustento, né, para os advogados. Então vamos continuar a leitura. Atendidos, 2 pontos. Inciso 1º, o grau de zelo do profissional. Então nós estamos falando de um trabalho de um profissional que é zeloso, que cuida com atenção desse processo. Inciso 2º, o lugar de prestação do serviço. Por que do lugar da prestação de serviço? Porque nós temos demandas que podem ser ajuizadas ou que podem estar em tramitação em locais remotos, né? Então, às vezes, um advogado do Paraná está fazendo a defesa do seu cliente em outro estado, né? Muito longe. Então, isso gera, inevitavelmente, mais trabalho, mais empenho desse profissional na defesa do interesse do seu cliente. Inciso 3º, a natureza e importância da causa. É óbvio, né? Não estou aqui
trazendo qualquer demérito para a causa de uma parte, que talvez tenha um valor menor, mas existem, obviamente, causas que têm uma importância maior. Talvez até uma importância social, talvez uma importância pessoal, talvez uma importância financeira maior do que outras causas. Então, nesse sentido, a responsabilidade do profissional ela aumenta, né? Ele tem uma responsabilidade com a natureza da causa que está sendo discutida, né? Porque ali está o interesse do seu cliente. Por isso que também é um dos requisitos que vão ser analisados pelo juiz na hora de arbitrar esse percentual. Inciso 4º, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. Ora, é óbvio, quando se manuseia o processo, quando se olha as petições que são feitas pelo advogado, que são protocoladas pelo advogado, é fácil mensurar se o trabalho está sendo feito de uma forma com qualidade, com presteza, enfim, com todas as atribuições necessárias para a defesa do seu cliente, né? Então, aquele trabalho que mostra a sua qualidade, que revela a sua qualidade, ele obviamente é perceptível para o juízo. Então, ele vai levar em consideração isso também na hora de atribuir os honorários. Vamos fazer agora a leitura do parágrafo 3º e vocês vão observar que nós estamos tratando daquelas lides em que há o interesse da fazenda pública, que é representada e defendida pelos seus advogados públicos, né, ou procuradores. Então, o parágrafo 3º diz assim: nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no inciso 1 a 4 do parágrafo 2º, ou seja, aqueles critérios que nós já indicamos anteriormente. E os seguintes percentuais. Então, além daqueles requisitos que nós analisamos anteriormente, vão ser observados agora esses percentuais que estão indicados nos incisos abaixo, ok? Inciso 1º. Mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Então, o que nós vamos observar agora do inciso 1º até o inciso 5º? Que são critérios objetivos de arbitramento dos honorários, considerando o valor do proveito econômico da ação, né? Então, aqui nesse inciso 1º, nós estamos falando do valor da condenação ou proveito econômico até 200 salários mínimos. Então, nessas situações, o mínimo vai ser de 10% e o máximo de 20%. Inciso 2º, mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. Opa, então já estamos falando aqui de um valor maior, muito maior. Então, vocês vão observar que há uma lógica, que há um raciocínio de diminuir o percentual dos honorários de sucumbência dos procuradores, né, dos advogados públicos, conforme aumenta o proveito econômico, né, o valor dessa condenação. Inciso 3º, mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. Então aqui já temos uma limitação um pouquinho maior. Inciso 4º, mínimo de 13% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos. E inciso 5º, mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários mínimos. Estamos falando de uma causa muito grande aqui, né? Por isso que o percentual é menor. Então percebam que do inciso 1 ao 5 aqui, nós temos regras, né, que visam, obviamente, a diminuir o percentual dos honorários, mas dentro de uma regra de proporcionalidade, né? Então, conforme aumenta o valor dessa condenação em favor da fazenda pública, também nós temos uma pequena diminuição dos honorários de sucumbência. Vamos agora para a leitura do parágrafo 4º, que diz assim: em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, então nós estamos voltando ali ao parágrafo 3º. Inciso 1º, os percentuais previstos no inciso 1 a 5 devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. Olha que interessante, quando nós falamos de uma sentença líquida, estamos falando de uma sentença que é possível apurar com facilidade o valor, né? De repente até na própria sentença já há uma indicação do valor, e ali talvez a indicação do juro de mora, da correção monetária, mas estamos falando de uma sentença que um simples cálculo aritmético nos permite já chegar ao valor definitivo dessa condenação. Por outro lado, uma sentença ilíquida significa dizer que a sentença, ela não tem, o juiz, né, não tem condições de indicar precisamente o valor, até porque isso foge das suas
competências, né, da sua atribuição, né, porque nós estamos falando talvez de cálculos aritméticos complexos que demandam a participação talvez de um contador, né? Então, numa sentença ilíquida, nós teremos uma fase específica para apurar esse valor, que é a fase de arbitramento, né? O cumprimento de sentença por arbitramento. Vamos para a leitura agora do inciso 2º do parágrafo 4º. Ele diz assim: não sendo líquida a sentença, olha só, então estamos falando aqui de uma sentença ilíquida. A definição do percentual nos termos previstos do inciso 1 a 5 somente ocorre quando liquidado o julgado. Então, depois que é feita a liquidação e que nós conseguimos prever, né, o valor dessa condenação, é que vai ser fixado aqui o percentual, ser definido o percentual da condenação em honorários de sucumbência. Inciso 3º. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. Então nós pegamos o valor que é indicado pela parte autora na sua petição inicial, ou seja, aquele valor que ele mensura quando ajuiza a ação, que é o valor da causa, e o cálculo é feito com base nesse valor, só que o valor atualizado, né? A data, obviamente, vai ser indicada pelo juiz a partir de quando que vai ser dada essa atualização. Inciso 4º. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida, ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. Então, quando se levar em consideração o salário mínimo para essa condenação, né, para poder se arbitrar o percentual, nós vamos levar em consideração, no primeiro momento, a sentença, né? Mas, obviamente, quando for feita a liquidação, pode ser que o período entre a prolação da sentença e a liquidação seja longo, né? Então, a parte não pode ser prejudicada. Então, se eventualmente houve uma atualização do valor do salário mínimo, nós vamos levar em consideração esse novo valor, o valor do salário mínimo vigente. Vamos agora para a leitura do parágrafo 5º, que diz assim: quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior, olha só, ao valor previsto no inciso 1º do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que é exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Então nós estamos falando aqui de um escalonamento, né, que vai levar em consideração aquelas faixas que nós estudamos antes, né, no sentido de trazer proporcionalidade, né, ao valor que vai ser pago a título de honorários de sucumbência. Continuando, parágrafo 6º. Os limites e critérios previstos no parágrafo 2º e 3º aplicam-se independente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito. Então nós não vamos levar em consideração, na hora de arbitrar o percentual da condenação, né, quando a fazenda pública, obviamente, ela é vencedora, as características, né, a natureza da ação que está sendo aqui julgada. Nós vamos levar em consideração simplesmente, né, o caso de haver ou não a improcedência, né, seja por resolução do mérito ou sem resolução do mérito. Então vamos agora para a leitura do parágrafo 6º-A, que diz assim: quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável para fins de fixação de honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 2º e 3º é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8º deste artigo. Então nós estamos falando aqui que se a sentença ela é minimamente líquida ou liquidável, não há razão pela qual que justifique do juiz arbitrar a seu critério, né, levando em consideração aqueles requisitos, obviamente, mas que ele indique, ele faça a indicação, né, nominal do valor dos honorários que ele entende adequados ao caso concreto. Então, quando nós falamos nesse tipo de condenação em honorários comuns por equidade, né, estamos falando dessa liberalidade do juiz indicar o valor, né, expressamente da condenação. Isso será uma exceção à regra. Conforme nós estamos observando aqui, quem estabelece o percentual, né, mínimo e máximo aqui é o próprio código, é uma segurança jurídica que se traz aqui para a advocacia. Então esse arbitramento por equidade, né, após a análise do caso concreto, obviamente é uma exceção. Vamos agora para o parágrafo 7º, que diz assim: não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado. Por que disso? Né? Porque nós não estamos falando de um processo que não houve, né, uma lide, uma disputa. Né? Se não houve apresentação de impugnação, não teria sentido, né, em se arbitrar
honorários complementares, né? Parágrafo 8º. Das causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. É o que nós estávamos falando antes, né? A possibilidade do juiz arbitrar um valor, de repente um valor fixo, que ele entende adequado ao caso concreto. Obviamente que ele vai levar em consideração os requisitos que estão no parágrafo 2º, né? O zelo do profissional, o local em que está sendo prestado o serviço, né? As manifestações que foram realizadas, efetivamente realizadas pelo advogado, ele vai levar em consideração isso, mas nós estamos falando dessa possibilidade do juiz ele arbitrar o valor, né? Mas aqui em situações muito específicas, né? Quando o valor for inestimável ou irrisório, quando o proveito econômico ainda for muito baixo, mas ainda assim o juiz tem que levar em consideração o trabalho que foi realizado por esse profissional. Vamos agora para o parágrafo 8º. E o parágrafo 8º, como vocês vão observar, ele inclusive é uma vitória da própria classe, da advocacia, pois nós temos aqui uma inserção no código, né? A hipótese do parágrafo 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a título de honorários advocatícios, ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. Então, aqui no sentido de não tornar esse arbitramento por equidade, né, um valor ínfimo, temos aqui a indicação da tabela da OAB, né? A OAB ela tem expede todos os anos um valor atualizado e recomendado daquilo que é o correto para ser cobrado do cliente, a depender da situação do caso concreto, a depender do tipo da ação, da natureza da ação que está sendo discutida. Então aqui recomenda-se, né, que o juiz deve observar essa tabela que tem previsão e que é expedida pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos agora para a leitura do parágrafo 9º. Diz assim: por as prestações acrescida de 12 prestações vincendas. Muito tranquilo, né? Parágrafo 10º. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Isso aqui é muito interessante. Então, se a parte demanda uma ação e eventualmente essa ação perde seu objeto, ou seja, aquilo que motivou o ajuizamento da ação, né, que seria a justificativa para o ajuizamento da ação, se perde, né, isso deixa de existir, ainda assim serão devidos, né, os honorários de sucumbência para quem deu causa ao processo, ou seja, para aquele que acabou tendo a atitude que motivou o processo. Parágrafo 11 diz assim: o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no parágrafo 2º e 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites, nos parágrafos 2º e 3º, para a fase de conhecimento. Então temos aqui, como eu já dito antes, né? Então, na fase recursal, nós temos acréscimos, né? Esse adicional, esse percentual que foi definido em primeira instância, obviamente ele vai ser objeto de acréscimos, né? Considerando o trabalho que foi realizado pelo profissional. Parágrafo 12º. Os honorários referidos no parágrafo 11º são cumuláveis com multas e outras sanções profissionais, inclusive as previstas no artigo 77. Então é muito importante ter a clareza de que não se confunde honorário de sucumbência com penalidades, como litigância de má-fé, né, ou com multas sancionatórias que são aplicadas às partes. O honorário de sucumbência tem uma natureza distinta de todas essas outras modalidades, né, de penalidade pecuniária. Parágrafo 13º. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedentes, e em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Muito tranquilo. Parágrafo 14º. Os honorários constituem direito do advogado. Olha que interessante. E tem natureza alimentar. Isso mesmo, tem uma natureza essencial para os advogados, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então nós estamos falando aqui de um crédito que tem privilégios, né? Ele tem prioridade. Então, para se receber, tem uma natureza alimentar, então por isso tem preferência.
Vamos agora para a leitura do parágrafo 15º, ele diz assim: o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados, que integra na qualidade de sócio, aplicando-se a hipótese o disposto no parágrafo 14º. Então é natural que às vezes um advogado esteja associado, né, ou seja membro de uma sociedade de advogados, né, que tenha um CNPJ, que seja uma pessoa jurídica independente. Então os honorários podem ser pagos diretamente para essa sociedade, né, para esse CNPJ, que obviamente vai estar sujeito a regras do fisco, da Receita Federal, enfim, contribuições fiscais distintas do que é uma pessoa física, né? Então aqui nós temos até uma questão tributária envolvida, né? Parágrafo 16º. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Então, quando chegar o momento do processo em que não há mais possibilidade da apresentação de recursos, de manifestações, ou seja, o trânsito em julgado da sentença ou da decisão, a partir desse momento vai ser computado, então, esses juros, né, conforme está disposto aqui no Código. Parágrafo 17º. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Isso é muito interessante. Existem momentos ou oportunidades em que o advogado está litigando, defendendo o seu próprio processo, o seu próprio interesse, né? Então essa ação, ela está tratando acerca de um direito do advogado que foi violado. Então, em situações como essa, né, o CPC garante que ainda assim haja o pagamento dos honorários de sucumbência em favor do advogado, que se confunde com uma figura da parte. Né? Muito importante isso, porque ali o advogado também está atuando profissionalmente. Então, também nós vamos fazer uma análise do zelo, uma análise do trabalho que foi realizado por esse profissional. Parágrafo 18º. Quando a decisão transitada em julgada seja omissa quanto ao direito aos honorários ou seu valor, é cabível a ação autônoma para definição e cobrança. Então, se eventualmente passar batido, né, houver uma omissão em relação a essa previsão dos honorários, posteriormente pode ser feito o ajuizamento de uma ação para garantir somente a fixação desses honorários. Parágrafo 19º. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Muito importante essa previsão, porque garante, né, existia até uma discussão se os advogados públicos realmente faziam jus ao pagamento dos honorários de sucumbência, porque já tinha o seu salário, né, já tinha sua remuneração, enfim, o proveito econômico obtido ali mensalmente por conta do concurso público que fizeram, mas aqui o CPC 2015 ele deixa essa situação inquestionável, né? Então os advogados públicos realmente fazem jus aos honorários de sucumbência. E no final tem nos termos da lei, porque a depender de qual ente federativo esse procurador ou esse advogado está defendendo, é possível que haja uma regulamentação mediante lei, né? Como que vai ser feito o pagamento. Será feito o pagamento, por exemplo, mensalmente, final do ano, como que vai ser feita a divisão entre esses procuradores, esses advogados públicos, então tudo isso vai ser regulamentado em lei própria ou ato normativo próprio. E o último parágrafo, parágrafo 20º, ele diz assim: o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10º deste artigo, aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. Então nós temos aqui uma situação em que todos esses dispositivos também são aplicados, né, na situação de arbitramento judicial dos honorários de sucumbência. Bom, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, se ele foi bacana, eu peço o seu like, deixe seu comentário, compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós. Temos aqui muitos inscritos recebendo o nosso conteúdo e propagando o direito processual aí para o Brasil inteiro, tá bom? Dito isso, um grande abraço a todos.